Olá a todos os alunos e alunas, pais e responsáveis dos alunos do 5º ano B da Escola Frei Deodato. Passando aqui então as orientações das atividades de 19 a 23 de abril, atividades todas remotas. Então dia 19 de abril, interpretação de texto, esses temas que a gente vai estar trabalhando nessas 2 semanas relacionado à nossa agenda. Então aqui a gente vai estar trabalhando um pouco uma interpretação de texto sobre a composição ética da população brasileira. Então vocês vão estar fazendo a leitura desse texto, tem uma imagem bem legal aqui, sobre tipos de pessoas que tem no Brasil. E aí tem algumas atividades aqui, né? Qual assunto abordado no texto, os povos brasileiros são compostos por quais raças, né? Então lá tem algumas raças que a gente trabalhou aí no texto em cima. 3. Qual a origem dos povos negros? Também tem no texto. 4. Copie as palavras acentuadas do primeiro parágrafo e escreva ao lado o nome do acento. Exemplo, ético. Então tem o acento no E, né? E que acento é esse? Um acento agudo. Então, vocês vão fazer assim com as outras palavras que tem no primeiro parágrafo, ok? Continuando português, agora produção de texto. A imagem do texto retrata a mixigenação de raças dos povos brasileiros. Desta forma, vamos escolher uma das raças e produzir um texto. Além do que já tem no texto, pode pesquisar na internet sobre mais elementos da raça e escrever. Aqui, ó, faltou. Escrever com suas palavras o texto. Então você vai estar escrevendo aí um texto, né, uma produção de um texto relacionado a uma das raças que você escolheu lá no texto, né, olhando a imagem, lendo o que tinha no texto, mais o que você sabe sobre aquela raça, você vai fazer um texto, lembrando sempre dos passos do texto, né, começo, meio e fim, ok? Lembrando da pontuação, enfim, não pode esquecer de todos esses detalhes da produção de texto. Matemática. Dia 20 de abril, então, aula de matemática. Nesta aula a gente vai utilizar o livro didático e vão realizar as atividades da página 28 até a página 31. Né? Organizar com números e imagem. Né? Então esse é o conteúdo dessa aula de matemática. Então vocês vão olhar, né, a página 28, que diz assim, né, a classe dos milhões, trabalha com incenso, e aí tem algumas atividades para você estar fazendo. Né? Na página 30, trocando algarismos, então aqui você vai... É um joguinho que você vai fazer com alguém na sua casa, com o irmão, com o pai, mãe, para ver como é que bem legal assim para você estar fazendo a troca de números. E as atividades da página 131, ok? Então essa é a atividade de matemática da terça-feira. Quarta-feira, 21 de abril, é feriado nacional de Tiradentes, então não tem atividade, então essa semana tem um pouco menos de atividade. Quinta-feira, os professores de hora de atividade vão estar enviando. Sexta-feira, então, tem aula de ciências. A gente vai continuar aí aprofundando sobre o conteúdo relacionado à água. Um conteúdo importante para que vocês se aprofundem bem e entendam bem, né?
na importância da água para os seres vivos, né? Então é no livro Didática e Ciência. Vamos realizar a leitura e as atividades da página 48 até a 52, né? Então, na 48, tá escrito assim, a água, aí tem o texto, tem algumas coisas que vai pedindo, né, sobre a água, sobre um tema que vocês devem entender bastante, né, porque é uma coisa que a gente está utilizando, né, mostra que a gente já até aprofundou, né, já falou a quantidade de água doce, a quantidade de água salgada que a gente tem, nesse sentido, né. Na página 50 tem os estados físicos da água, né, então vocês vão estar vendo esses 3 tipos de estados da água, né? Que é o líquido, sólido e gasoso. Então esses são os 3 tipos de água que tem, vocês vão ler. Aí tem as mudanças, explicam como é que dá as mudanças dos estados físicos da água. E na página 52 da continuidade, né? A questão da evaporação, ebulição e condensação da água, né? Que é bem interessante como vocês vão fazer, né? Então, olha aqui, daí vocês vão estar olhando, né? Na página 49, as 2 primeiras perguntas da 49 vocês vão estar respondendo aqui, né? Pense em tudo que você fez ontem e quais as situações usou água. Como seriam essas atividades sem água? Então, vocês vão pensar no que você fez no dia anterior que você vai realizar essas atividades e aí escreva aqui como é que seria, né? Converse com o adulto. Você conhece alguma fonte de água doce no município onde você mora? Como é esta fonte? Então, existem vários tipos de fonte, né? E se você e a sua família conhecem alguma delas, escrever aqui. Página 52, tem uma pergunta aqui também, né? Na página 52 do livro, que ao sair do banho quente, Beto ficou intrigado ao notar que, mesmo mantendo a porta do box fechada, havia gotas de água nos azulejos, fora do box. Explique aqui por que os azulejos ficaram molhados, né? Então, vocês já estudaram, leram ali no livro sobre isso, então vocês escrevem o porquê que ela ficou molhada. Ok? Então, essas são as atividades da semana do dia 19 a 23 de abril. Temos um feriado na quarta-feira, e aí tem então um pouco menos de atividade, né? Não tem atividade de História e Geografia nessa semana. Ok? Uma boa aula a todos. Qualquer dúvida, o professor está à disposição.